vocês estão? Vamos para a nossa aula de arte. Estou aqui no estúdio da EMAD, muito bem acompanhada, né, com Vitória, fazendo a tradução para Libras, e a professora Gini. Oi, pessoal! A aula está uma delícia, a gente vai continuar na área de teatro e hoje vai ser puro show de conhecimento. Vamos lá? Pois é, a gente continua falando do teatro do século XX, né, que é um teatro híbrido. A gente vai falar de performance, de body art, né, de todo esse teatro interessantíssimo. A gente continua, é a parte 2 da nossa aula, que foi iniciada, né, na sexta-feira passada. Bora lá? Benedito da Silva. Leia-se de hoje em diante, Ben Silver! Movie Lights, prata intensa. Creia na televisão, Ben Silver, creia na televisão. Creia em mim e em minha luzinha vermelha. Eu, a internet, Me, the internet. falo em milhões, I, penis, about millions. falo em bilhões. I, penis, about billions. Eu sou tudo. Bom, foi rapidinho, né? A gente não pode mostrar muito tempo, infelizmente. Muito interessante. Aí vocês viram, né, nesse pequeno pedacinho, nessa leitura de imagem, como gosta de falar minha amiga Gini. Vocês viram ali uma síntese, né? Vocês viram a performance, né? Vocês viram o teatro híbrido, né? Uma mistura aí, né, de outras linguagens artísticas, tinha projeção, né? Tem a coisa, né, do figurino, né, da exploração dessa coisa do corpo, da maquiagem, né, da performance do artista. A gente viu um pouco também a coisa do teatro pós-dramático, né, a fragmentação, né? Então, a gente viu ali nessa imagem muita coisa. E só lembrando, né, que a gente sempre tem foco na nossa observação de tudo que a gente for vendo, os elementos básicos do teatro, que são 3, né? O público, o texto e o ator ou atriz, tá? São o tripé básico do teatro. A gente também vai observar os outros elementos do teatro, nos elementos complementares. O figurino, a sonoplastia, o cenário, a maquiagem, tudo isso a gente também vai observar. Mas o mais importante da gente prestar atenção são nos 3 básicos, porque esse teatro do século XX, por vezes, ele abre mão, né, Gini, dos elementos secundários do teatro, focando nos 3 elementos básicos, que sem esses 3 não existe teatro. Não existe teatro, Né? realmente. Então, só voltando aí para a gente situar, né, o século XX, que foi, como diz, né, o nosso professor Luciano, que fez uma aula com a gente para falar sobre o século XX, né, que foi um século que aconteceu assim muita coisa, né, aconteceram transformações sociais, políticas, econômicas, artísticas, né, aconteceu coisas que levariam um milênio para acontecer, aconteceu no século XX. E por conta de todas essas transformações, houve a Grande Guerra Mundial, né, que mudou a geografia do mundo, e mudou também a forma como as pessoas se relacionavam, mudou as relações de trabalho, mudou tudo. Então, o teatro, toda a arte, né, e especificamente o teatro, também sofreram essas influências. E aí surgiram, né, o teatro pós-dramático, o teatro épico e o teatro contemporâneo. Tem aí um QR Code, que com esse QR Code vocês podem acessar a aula da sexta passada, onde a gente tratou dessas formas, né, teatrais, e a gente tratou de outros temas também, dentro dessa aula assim, do teatro. Então, a gente vai dar prosseguimento, isso foi só uma revisãozinha, né, para a gente não entrar assim, não cair de paraquedas, né? Exato. no assunto. Então, quem não assistiu, é importante assistir para entender por que a gente chegou aqui, nesse ponto que a gente vai começar. Então, esse teatro do século XX, ele vai influenciar o século XXI,
né? Porque a gente continua, né? A vida segue, né? A vida vai seguindo, vai se transformando e as tendências atuais, né? Em anos recentes, alguns dramaturgos ainda se destacam, mas o eixo criador desloca-se para os grupos, então essa é uma mudança, né? No século XX, os autores, né, ganharam muita força, depois, agora, o que está mais forte é a criação coletiva. São os grupos, né, os grandes grupos de teatro que constroem suas, né, suas peças, suas estruturas dramáticas de forma coletiva. Né? Não existe mais tanto a força do autor. No passado mais longínquo, o autor era o mais importante, né, Gine? Isso. Aí já no século XX, o diretor, o encenador, né, passou a ser mais importante, né, ter o controle sobre a encenação. E agora, no século XXI, no momento atual, é o coletivo que está, né, se impondo, se colocando ali como o elemento mais relevante dentro da construção do teatro. Então, as experiências dos grupos, né, essas experiências começaram ainda no século XX, né, nas décadas de 70 a 90, e estão ainda, né, se configurando ainda hoje. Né, construindo essas estruturas dramáticas. E aí há o envolvimento também da plateia, né, que foi uma transformação teatral do século XX, né, que se mantém no século XXI. Né, as produções estão cada vez mais interativas, né, onde a plateia pode intervir, e às vezes até, né, determinar, né? Determinar o final, né? O final. O final que vai ter, né? Essa interação, ela se tornou mais importante, porque o século XX, ele precisava que o cidadão fosse mais engajado com a cultura, né? Então, foi um teatro muito educativo, Isso, né? Muito formativo. Muito informativo. Né? E porque ele precisava também fazer essa transição. Exato. Não é? Porque saiu no século XIX de um teatro onde a plateia era completamente alheia, não é? À cena, ela apenas via e entrava ali, imergia, né, Gina? Na emoção do espetáculo. Isso, só contemplação, né? Ela deixou de ser contemplativa para ser provocativa. Então, né? até o século XX, a plateia, ela estava ali, ela era apenas, né, espectadora. E ela estava ali e emergia, né? Existia aquela chamada quarta parede, que era como se os atores, né, em cena nem vissem o público. Sim, né? sim. Eles desconsideravam ali o público para que eles pudessem entrar mesmo no espetáculo. E aí quebrou-se essa parede, o público começou a interagir mais e a entender o teatro, também as formas, né? A estrutura teatral. O teatro foi desnudado no século XX, as pessoas os atores começaram a falar até sobre a própria cena, a discutir a cena diante da plateia. É bem interessante esse processo. E aí, vejam que interessante, a leitura dramática, que era um recurso de estudo, né, Gine? Era primeiro assim, era o recurso de estudo, de conhecer o texto, de familiarizar-se com os personagens, e depois o diretor começava a sentir qual ator ficaria com qual personagem, né? E só que os atores, eles, mesmo lendo, havia uma dramaticidade tão forte, os atores eram tão bons, que você acabava imergindo e vendo a cena acontecer, mesmo os atores estando sentados e lendo, por causa da entonação da voz, do uso da emoção. Então, a leitura dramática, ela se tornou, né, um espetáculo. Um espetáculo. Vê que interessante, um recurso que antes era para preparação, né, dos atores, era um recurso de estudo, de pesquisa, de laboratório, né, teatral, ele se transforma no próprio espetáculo. Aí vocês vão ver basicamente os 3 elementos do teatro, que é o público que está presente, o texto e os atores e atrizes.
Então, é uma coisa bem do nosso tempo, né? É uma tendência atual isso. Agora, você ir para o teatro para ver uma leitura da peça, né? E não mais a encenação. Né? Vamos ver um pedacinho? Paixão pelo Chiquinho. Daqui a pouco vamos ter outro noivado. Cadê esse estrepe do meu filho? Tu tá bem arrumado, hein? Que nada. Ele ainda é meio criança. Criança. Criança que faz criança não é mais criança. Tá louco? Aí vocês viram a grande diva do teatro brasileiro, da televisão também, né? Fernanda Montenegro. Né? Numa leitura dramática interessante, né, Gini? É uma prática dela, muito recorrente, ela sempre fez, na verdade. E você vê na entonação da voz dela, você já vê o personagem ali. Pois é, e essa peça que eles estão lendo é um clássico da dramaturgia brasileira, né? Eles não usam black tie, de Plínio Marcos, que é um texto que vale a pena ler. Né? O texto teatral, minha gente, é muito gostoso de ler, porque ele só tem as falas e a marcação de cena. Isso, né? Então ele é muito dinâmico. Muito dinâmico, é muito legal ler o texto teatral. Quem não leu ainda uma peça de teatro, eu recomendo. Vai na biblioteca da sua escola, né? Tem na árvore de livros. Árvore de livros na tem, árvore gente. de livros tem muitos textos teatrais super interessantes. E vocês podem ler, como, por exemplo, as peças de Ariano, né? Tem... Além das peças de Ariano, tem outros textos, né? Outros textos. De literatura estrangeira também, do teatro, né? Universal, né? Verdade, Shakespeare. Né? Tem muito material interessante que vocês podem utilizar e ler, né? E ir além, né? Pesquisar. Sim, né? é necessário isso. É muito importante. Vamos seguindo? Agora a gente vai falar das artes híbridas. Das artes híbridas, que são o happening, né, Gini? Fala um pouquinho aí do happening. O happening, né? Vocês estão vendo aí o visual? Pois é, o happening, ele é considerado arte visual, assim como também é considerado teatro, porque ele tem elemento dos dois. Você ali está vendo o quê? O que é happening? Acontecimento, na hora, naquele momento. Então, tanto visualmente você é contemplado, né? Quanto também, se tiver alguma fala, a movimentação, a expressão corporal, ela vai informar ao público, né? O que é que aquilo quer dizer. Ela vai tirar de você sensações ali, no de repente, na hora. Muito legal, né? Muito bom. Temos a performance, né? Também, que há muita confusão, né? Esse limite entre o happening e a performance é muito tênue, é difícil às vezes estabelecer o que é um happening, o que é uma performance, mas a gente vai ver mais especificamente. Não vou me esticar. Tem a body art, que ela pode ser só a arte no corpo sem a interação, mas ela também pode fazer parte de uma performance ou de um happening. E a videodança, que aí já é mesmo uma arte bem híbrida, por ela misturar o vídeo, né? Já indo para as artes digitais, dança. Né? As artes híbridas, minha gente, esse nome tá bem na moda, né? Tá na moda, mas é isso mesmo. É aquela arte que ela se mistura. Várias linguagens artísticas, a dança, as artes visuais com a pintura e também com a indumentária, né? Com a apresentação de vídeos ou com projeções, né? Isso. Então, tudo é... Quando essas linguagens artísticas vão se mesclando, então aí vocês têm as artes híbridas e tem mais um QR Code aqui que leva vocês para uma outra aula também, né? Onde a gente trata bem, né? Com bastante... outros recursos, né? Que esse QR leva para aquela nossa aula, Gini. Lembra da nossa aula de arte conceitual? Ai, lembro. Nós fizemos uma aula incrível de arte conceitual. Maravilhosa. Se eu não me engano, foi no dia 17 de junho essa aula. E ela foi uma aula de 1 hora, foi uma aula dupla só sobre arte conceitual. Então, esse QR Code leva vocês para essa aula, para que vocês possam conhecer mais, ampliar esse universo. Vamos seguindo? Então, aí a gente tem, né, um textinho para a gente entender melhor. O happening é uma expressão artística
que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem representação. Sim. O termo happening foi criado no fim dos anos 1950, pelo americano Alan Capro. Veja, é um teatro sui generis. Sui generis quer dizer algo que é muito específico, tá? Que não é igual a nada, que é único, tá bom? Isso é uma palavra sui latina, generis. sui generis. Então, esse teatro, ele não tem texto decorado, ele tem texto, mas ele não tem o texto decorado, é tudo espontâneo, né? É aquela coisa do improviso. Sim. E ele pode envolver o público, né? Vamos ver mais um pouquinho? Vamos. Os eventos apresentam estrutura flexível, veja. Exato. Por isso que eu disse, não é decorado, não está rígido, não tem, já vem com começo, meio e fim nessa ordem. Verdade. Né? Sem começo, meio e fim. As improvisações conduzem a cena ritmada pelas ideias de acaso e espontaneidade em contextos variados, como ruas, antigos lofts, lojas vazias e outros lugares, uma feira, por exemplo, um cemitério, um hospital. Sei lá, os lugares mais inusitados, às vezes, são bem interessantes para a produção de um happening. Como o Gini explicou muito bem, né, no início, é um acontecimento, é algo que não é esperado, né, que as pessoas nem sabem. Não há, assim, uma divulgação. Não. Né? Não há uma divulgação nas redes sociais, nem nada, nem venda ingresso, nada disso. Se você tiver a sorte de estar num lugar e acontecer um happening, Participe. você vai poder participar de algo assim. Né? Aí vocês estão vendo eu coloquei esse caso, essa imagem, na verdade ela está mais para uma performance. Sim. Do que para um happening, né? Que são aqueles artistas de rua, né? Não sei se vocês já viram aqueles artistas de rua que ficam parados, estátuas, né? Como é que chama, Estátuas Gini? vivas. Estátuas vivas. Estátuas vivas. Né? As estátuas vivas na verdade, performance. Sim. Né? Porque Mas- se fosse happening, eles sairiam e interagiam fisicamente com o público, Às vezes eles né? interagem quando a gente coloca uma moeda lá na Sim, caixinha. sim, é a Na verdade, há moeda. alguma interação, né? Não há texto, né? Verdade. Mas há uma interação. Mas, como eu disse antes, né? É muito tênue essa linha que separa a performance do happening. happening. A gente vai ver já qual é essa diferença. O happening ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa as convenções. Veja, o teatro, como a gente conhece, no teatro, né, você paga o ingresso, você senta na cadeirinha e vai assistir uma peça, é diferente do happening. Como eu disse, né, é algo que acontece sem ser preparado pelo público. O público não está preparado, né? Porque exatamente o que se quer é a reação Exatamente. genuína do público. O público, a gente não pensa muito sobre isso, Gini, mas veja, quando você está na sua casa, você toma um banho, você veste uma roupa especial, você se perfuma, você combina com alguém, você marca, você pega o seu carro ou um ônibus, né, ou um Uber, sei lá, verdade. qualquer o seu transporte, você se desloca até o teatro. Você já vai criando, né, toda uma expectativa, toda uma Isso. preparação para viver aquele espetáculo que você espera. Às vezes compra o ingresso com um mês de antecedência. Verdade. Né? Então, há toda uma preparação que torna você, espectador, também parte daquilo. Isso. Né? De um modo diferente, de um modo passivo. No happening, você não sabe que vai acontecer. Então, você está ali por Exato. acaso. Né? Você caiu de paraquedas Ah. naquela situação dramática ali. Então, tudo isso é bem diferente. Né? Muito. Então, não há enredo, apenas palavras sem sentido literal. Até mesmo Assim, gritos, palavras, né, sim. blá blá e E tal. como a plateia também pode interagir, de repente a plateia pode trazer um texto para ser colocado ali. Sim. Né? E mistura os atores com as pessoas comuns. Exato. Né? Agora vamos falar um pouquinho da body art. A body art, o nome é em inglês, né? E quer dizer arte do corpo. Então, a body art é uma manifestação das artes visuais, tá? Porque é aquela coisa que é feita no corpo. Pode ser uma pintura, pode ser a aplicação de coisas no corpo mesmo, né? Tem pessoas que colocam pequenas sementes, né? Que formam uma imagem na pele, por baixo da pele. Né? Tem vários tipos de intervenções físicas. Normalmente, é a pintura,
né? Que é uma coisa que ele pode retirar depois. Sim. Né? Mas a tatuagem, que é uma pintura permanente, ela é um tipo de body art É também. considerada, Né? É uma manifestação artística. E hoje em dia a tatuagem, né, a gente tem toda uma coisa autoral agora, né, em cima dessa coisa da tatuagem. Você contrata um artista tatuador que faz um desenho específico para você, né? Exato. Todo um trabalho autoral em cima disso aí. Né? Então, como aí está colocando, Seu né? corpo é a tela, né? Exatamente. Então, o corpo do artista é utilizado como um suporte e como um meio de expressão. Tá bom? Surgiu no final da década de 60 como reação à impessoalidade da arte conceitual. Na verdade, a body art surgiu como uma crítica à arte conceitual, mas depois ele mesmo começou a fazer parte da arte conceitual, porque é uma forma de arte conceitual. Mas a questão do minimalismo ali, né? Sim. Eles são ainda... Porque eles não são minimalistas, né? Não. Cores... As cores, elas são essenciais nesse eles também momento. tentam combater o minimalismo, né? Que foi Isso. uma vertente da arte que tirava todo o excesso. Era coisa bem simples, bem pura, né? A body art, eu acho que eu repeti aí, o corpo torna-se uma escultura viva, ruptura radical com a arte tradicional. Então, no caso, os artistas de rua, além de performáticos, eles também estão fazendo body art, né? Sim. Que é um trabalho no corpo. Tatuagens, queimaduras, ferimentos, mutilações, deformações, maquiagem. Tudo isso é usado como forma de arte para chocar o espectador e transgredir as normas sociais e tabus. Mas, pelo amor de Deus, não vão se mutilar, não. Pelo amor de Deus. Não! Porque os artistas, eles fazem essas coisas em um ambiente controlado, Isso. né? Tem todo um trabalho aí conceitual, né? E muitas vezes, no caso, ela é feita em cima de uma pele látex, que é colocada no braço, e fica, né, é uma maquiagem, Uma entendeu? maquiagem. Tipo maquiagem de terror, né? Então, por favor... Né? Mas maquiagem, existem alguns gente. casos, né, de incrustação, de piercings, tudo isso sim. faz parte também. Liberdade de tema, sem qualquer tipo de preconceito, tendo a arte como uma forma de protesto. Muitos artistas utilizaram desses métodos bem radicais na body art para protestar, né? Principalmente no século XX, quando a cultura de massa, quando ela começou a ser muito forte, né? E o capitalismo também começou a fazer aquele jogo, né, de artistas super milionários, né, enquanto outros não tinham espaço. Toda essa luta aí, né, dentro da discussão do que é arte, o que é que tem valor na arte, e muitos artistas começaram a protestar contra isso, porque isso é uma coisa que se criou no século XX. Pronto, né? é isso que Essa eu ia coisa dizer, do isso, valor inclusive, exacerbado da arte, uma isso. obra de arte custar 36 milhões de dólares. Né? Absurdo, né? Isso é uma coisa assim, qual o sentido disso? Isso é pura especulação, é usar a arte como forma de especulação financeira. Verdade. Né? Então, tudo isso é motivo de discussão na arte. Nem os artistas discutem isso. Então, criar engajamento do público, seja por identificação ou rejeição. Isso é bem do nosso tempo, né? Os artistas querem cada vez mais engajamento em rede social. Exato. Né? Então, na época, não tinha rede social, né? Quando surgiu, mas existiam outras formas de engajamento e eles faziam isso para chamar atenção mesmo, para chocar e, né? Falem mal, mas falem de mim. Isso. E isso era bom. É estar na mídia, né? Estar na mídia, né? Ainda é. Então, a gente vai ver aí vocês estão vendo aí um vídeo, uma videoarte, né? Onde tem a body art como base, né? Olha que coisa interessante. Belíssimo. Né? Eles formam figuras a partir da pintura corporal. Exato. Né? Olha isso aí. Esse aí, então... Esse é incrível. Incrível, minha gente. Porque isso são pessoas. São corpos. Por trás, né, no chroma key, tem uma paisagem. É como é que chama isso? O chroma key mesmo, chroma uma montagem. key, uma né? montagem. Olha esse. Ela vai se organizar e vai... Olha só que incrível. Olha que incrível. Não, esse é o meu preferido. Esse é incrível. Tem esse vídeo, né? Se vocês procurarem, vocês encontram na internet.
Vamos seguir que ainda tem muita coisa. A performance, finalmente. A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens, como teatro, música e artes visuais. Está relacionada também ao happening e muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa. A diferença do happening para a performance, basicamente, é que na performance não há intervenção do público. Na verdade, o happening é uma performance, pode ser uma performance, só que é aquela que o artista planeja. E ela busca a interação. Ela busca, mas não a intervenção. Sim. Ela pode ter interação, mas não intervenção. Não intervenção. Ele planeja. A performance, ela é planejada. Não é improviso como o happening. Ela é planejada, ela é pensada, ela tem começo, meio e fim. O artista sabe o que vai acontecer. Ele tem tudo sob controle. Né? Características da arte performática, linguagem híbrida, né? Sempre misturando as linguagens, mistura elementos do teatro, das artes visuais, instalação, música, às vezes tem música na performance, geralmente tem música. Sim. Não tem lugar apropriado, nisso é parecido com o happening, né? Para acontecer, pode ocorrer tanto em museus, galerias, instituições, quanto em ambiente urbano e ou público. Mas é mais comum a performance acontecer em ambientes mais controlados, relacionados ao mundo da cultura, né? Eventos culturais. Registros da ação podem ocorrer por meio de fotografias e vídeos, mas o caráter da obra é efêmero e passageiro, como no happening também. Ou né? seja, é aquele momento. E aquele momento, o que vai ficar o corpo como instrumento de ação artística. Então, essas três linguagens, o happening, a body art e a performance, elas às vezes se confundem, mas têm características bem específicas. No caso da body art, o corpo tem que ser expressão e suporte, né, de uma forma um pouco mais, tem que estar mesmo dentro das artes visuais. Né? No caso da performance do happening, a grande diferença é o controle da ação, né? Que é mais forte no caso da performance. Vamos ver uma performance? Adorei! Olha que loucura isso aí. Yosuke Yamashita. Esse músico, isso é um músico, ele é um grande pianista, ele toca jazz, e ele gosta de se apresentar nessas situações assim, vê que louco. Ele toca, gente, é que esse vídeo eu não podia mostrar mais, porque ele não é commons, então, mas ele toca o piano até o piano cair, se queimar. Por isso que ele está vestido com essa roupa de proteção. de proteção. Porque ele vai tocando, o piano vai queimando. Quando vai queimando as cordas, a tecla vai mudando a musicalidade. É muito louco. Vocês podem procurar isso aí. O artista é artista, mas não é bobo, vamos não. Ver essa performance, Gini. Essa performance é incrível. Ai, tomara que rode. Tá rodando, mas daqui a pouco ela vai... Prestem atenção. Isso é um coletivo de São Paulo. Observem, essa não é Commons, tem um tempinho maior. Eles fizeram 2 performances diferentes com essa mesma ideia. Tem um que é político e esse é chamado Consumo. Nesse aí, vocês viram... Tem tudo a ver. Tá bem interessante. As pessoas estão vestidas de lameadas, com os olhos vendados e carregando, e com a roupa toda enlameada, as sacolas também, mostrando. Aí tem várias questões para ser discutidas. A intencionalidade aí é imensa. Muito aquela forte, questão de você... Da cegueira. Do você... embrutecimento. Isso. Né, diante dessa realidade de consumo. E a realidade de consumo fazer com que você vire padrão. Pois Padronização do ser humano. Padronização, exatamente. Todo mundo ali está empedrecido, né? O barro é para criar essa ideia de uma couraça, de um endurecimento, de uma rigidez, e ao mesmo tempo eles estão cegos, né? Todos. Exato. Como um rebanho. Como um rebanho ali, sem muita criticidade, né? Seguindo. Todos com suas sacolas e seguindo em frente. Não olha para o lado, não olha para o outro. Isso aconteceu não existe em São o Paulo. outro. Eles fizeram uma outra, tem uma outra performance com a mesma ideia, mas com outro tema. Outra temática. Bom, gente, a nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem. Vamos nos despedir, Gini? Vamos, pessoal. O assunto é uma delícia. Entre em contato, coloca pra gente, faz uma performance
grava essa performance, grava esse rap. Pode guardar para o Ensine, e né? guarda para o Ensine. Gente, Isso o aí. Ensine pode ser final de novembro, início de dezembro. A gente conta com o vídeo de vocês. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do tema.